Ei, bora praticar idiomas? Seguinte, hoje eu quero falar sobre o melhor método para se aprender um idioma. E esse vídeo ele surge através de uma reflexão que eu iniciei lá nos meus stories, né, sobre qual que é o melhor método para se aprender inglês. Me perguntaram numa caixinha e eu respondi lá de uma maneira mais objetiva. Eu quero trazer aqui uma explicação um pouco mais detalhada do que eu acho a respeito. Mas antes, eu quero me apresentar para você que está chegando agora. Muito prazer, eu me chamo Felipe Pires, sou engenheiro de produção, falo 4 idiomas, sou poliglota e produzo conteúdo sobre aprendizado de idioma nas minhas redes sociais. Essa que você está acompanhando é uma delas. Eu também estou no Instagram, no TikTok como Felipe Poliglota e você pode me seguir por lá. É onde eu posto os conteúdos mais rápidos, onde eu interajo com vocês e onde eu posto alguns bastidores também daqui do canal do YouTube. Então, sem mais delongas, já deixa o seu like nesse vídeo, comenta para mim se você compartilha da mesma opinião que eu vou dar nesse vídeo. Compartilhe o canal do Felipe Poliglota, se inscreva no canal, me ajuda a chegar na minha meta de 50 inscritos, nós estamos quase chegando. E é isso, bora pro vídeo. Desde que eu comecei a compartilhar aprendizado de idioma nas minhas redes sociais, eu tenho visto que as pessoas, elas tendem a começar a aprender um idioma através da pergunta de qual o melhor método. E aí essas pessoas elas começam a pesquisar vários métodos e como que faz para aprender, e pesquisam pessoas que vendem métodos. E eu acredito que essa é uma maneira errada de se iniciar, porque talvez a pergunta correta não seja qual o melhor método, mas sim qual é o melhor método para mim. Porque assim, vamos partir do pressuposto que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Então, eu aprendo de uma maneira totalmente diferente da que o meu irmão aprende. E nós fomos criados no mesmo ambiente. Então, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito visual. Eu vejo alguém fazendo, eu vou lá e faço exatamente igual eu vi a pessoa fazendo. Eu escuto alguém falando, eu vou lá e faço da maneira que a pessoa me passou as instruções. E eu gosto muito de aprender experimentando. Então, eu experimento e aí eu consigo aprender. A teoria, para mim, ela não funciona tão bem quanto a prática. Então, eu aprendo muito melhor com a prática. Talvez se eu não soubesse a teoria e alguém me ensina a prática, eu vou lá e vou aplicar a prática e eu vou aprender. Então, eu sou uma pessoa que funciona dessa maneira. E existem pessoas que funcionam de outra maneira, da maneira mais teórica. Então, aprende mais teoria, entende bastante teoria e vai lá e aplica na prática. Então, assim, as pessoas aprendem de maneiras diferentes e as pessoas possuem vidas, rotinas diferentes. Então, mais uma vez, tem pessoas que aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem escrevendo, tem pessoas que aprendem lendo. Bom, existem pessoas que precisam ter uma liberdade, que elas se sentem melhor tendo uma liberdade de fazer o que quiser, de estudar o que quiser. E existem pessoas que precisam ter um controle mais rígido, que precisa que tenha alguém no pé ali exigindo e cobrando. E aí a gente entra na questão do método tradicional. O método tradicional, ele funciona? A resposta é sim. Eu acredito que funciona. Por quê? Porque existem pessoas que aprendem. E aí você vai entrar numa questão do que o que é funciona, defina funcionar. Para mim, funcionar é você aprender um idioma. Se o método serve para você aprender um idioma, ele funciona. Então, muitas pessoas durante muitos anos aprenderam idiomas do método tradicional. E isso não é um problema. Você estudar através do método tradicional não é um problema. Se você tiver tempo disponível, se você se encaixar nesse método, que é o ponto principal desse vídeo. Então, o método tradicional ele surge através de um contexto de sala de aula, de ambiente colaborativo, de muita teoria, de tempo fixo. Então, basicamente, você destinar 2 dias na semana para ir até uma sala de aula no qual o professor vai te explicar o idioma ali com livros, com regras gramaticais, com você preenchendo lacunas e fazendo exercícios. E isso funciona, você vai aprender. Em algum momento você vai aprender. Eu conheço muitas pessoas que aprenderam idiomas assim. Levaram 2, 3, 4, 5 anos, levaram, mas aprenderam. Então a gente não pode dizer que ele não funciona, porque de fato funciona. Mas o problema que eu enxergo é que o método tradicional ele não foi feito para pessoas que possuem tempos corridos, pessoas que trabalham normalmente CLT, 6 por 1, e que mal têm tempo para se divertir. Porque aprender um idioma não é uma coisa tão divertida assim. Então eu acredito que o método tradicional ele não foi feito para esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa geralmente precisa estudar sozinho, tem uma rotina corrida,
e tenta usar esse modelo que não foi feito para essa realidade. E aí, quando isso acontece, a pessoa se frustra, porque ela não consegue manter a frequência das aulas, de ir às aulas, de acompanhar os exercícios. Ela começa a pensar que ela não tem disciplina, esse aprender um idioma não é para mim, eu não tenho tempo para aprender. E aí a gente entende que o problema é o método que não encaixa. O método não foi feito para esse tipo de pessoa, para esse tipo de rotina. E aí o problema não é achar que o método tradicional não funciona, o problema é achar que ele é o único método que existe. Vão vir muitas pessoas com muitos métodos dizendo esse é o melhor, esse não sei o que, esse você aprende em 3 meses, esse é o melhor para quem trabalha. Enfim, o que não faltam hoje em dia são métodos. E eu sempre vou bater na tecla aqui de que o melhor método é o que funciona para você, é o que funciona para sua vida. Porque você não precisa ser refém de um método, você não precisa fazer com que esse método encaixe na sua vida de alguma maneira. Você não precisa encaixar a sua vida nesse método, não precisa moldar a sua vida toda para esse método. Você precisa que o método se encaixe na sua vida. E não é nada engessado, não tem problema você estudar do modo tradicional quando der, de você seguir o método de fulano ou de ciclano, de um poliglota super famoso. Se for bom para você, é o melhor método para você. Então tem muita gente que geralmente decide aprender um novo idioma e me pergunta: "Ah, como foi o método? Como que você aprendeu? Qual foi o método que você utilizou?" E aí eu explico a maneira que eu aprendi, que não é linear. A maneira que eu aprendi, ela não é igual. A maneira que eu aprendi espanhol, ela é totalmente diferente da maneira que eu aprendi italiano, que é um pouco diferente da maneira que eu aprendi inglês, porque foram momentos diferentes, foram vidas diferentes, foram rotinas diferentes. Então, eu aprendi espanhol, eu tinha todo o tempo do mundo. Eu era estudante durante a pandemia, então eu fazia aula online, estudava de manhã e à tarde eu tinha um tempo inteiro livre para não fazer nada e eu decidi aprender espanhol. Então eu aprendi espanhol usando um pouco do método tradicional. Então, estudando livro de gramática, preenchendo lacunas, eu aprendi dessa maneira. Já quando eu aprendi italiano, foi de uma maneira totalmente diferente. Eu já não tinha mais tempo, eu tentei insistir nas aulas, eu não consegui, eu me frustrei, eu achei que aquilo não era para mim, que eu só tinha que aprender espanhol e ficar no espanhol, quando na verdade eu estava tentando seguir um modelo que não fazia sentido com a minha rotina, não fazia sentido com a minha vida. E aí eu aprendi italiano de outra maneira, e depois eu aprendi inglês de outra maneira. Uma questão, uma evolução, não talvez de outra maneira, mas uma evolução do italiano pro inglês ali. Então, se amanhã eu mudar a minha rotina e eu tiver tempo, posso aprender novamente da maneira que eu aprendi espanhol, utilizando um pouco do que eu sei agora, porque a questão é essa, é você usar o que é melhor para você. Então eu costumo dizer que aprender um idioma não é uma receita de bolo, é isso, isso, isso e é exato. Aprender um idioma é uma adaptação. Então, utilize o que é melhor para você. E como que a gente sabe que um método funciona para mim? Como eu sei que esse método é o melhor para mim? Existe um critério que é muito simples, que é basicamente você se faz a pergunta: eu consigo sustentar isso de maneira saudável por mais tempo? Se a resposta for sim, show de bola. É um método para você. Se a resposta for não, a resposta está aí. Agora, se a resposta for sim, e conforme você for vivendo, experimentando, passou 2 semanas, você já não conseguiu mais, não consegue mais manter, você refaz a pergunta. Realmente esse método, eu consigo manter ele sem me estressar, sem muito esforço, sem enlouquecer? E aí você vê se a resposta é sim ou não. Mas a questão aqui é para lá de método. Então, é você ter constância. Seja com o método A, o B, C ou D, é você ter constância, é você estar exposto ao idioma, é você praticar o idioma todos os dias. Esse é o mais importante. E a maneira que você vai praticar, a maneira que você vai estar exposto, a maneira que você vai estudar, isso não é importante. Isso vai depender do seu contexto, isso vai depender da sua vida, isso vai depender da sua rotina, do seu tempo. E aí que tá de você não tentar copiar outras pessoas. Ah, fulano tem essa rotina aqui de acordar às 5 horas da manhã e aí estuda, é, faz um pouco de gramática de manhã e depois não sei o quê, e à tarde mais gramática. Tem muitas pessoas assim e obviamente elas vão aprender de maneira mais rápida porque elas estão muito expostas e praticando muito. Mas se isso não é sustentável para você,
Para que você vai entrar nisso? Então eu volto a bater na tecla aqui, de que o melhor método não é o mais famoso, não é o mais caro, não é o mais vendido, não é o mais técnico, é o método que funciona para você. É aquele que cabe na sua vida, basicamente, e que você vai conseguir utilizar ele de novo amanhã. Esse é o melhor método para você. Porque aí a gente entra numa questão muito importante que é de você evitar que o idioma seja um peso. Se você conseguir evitar que aprender um idioma é um peso na sua vida, você vai aprender de maneira muito mais rápida. E aí você precisa evitar tudo aquilo que faz com que aprender um idioma seja chato. Isso vai envolver método de você tentar pegar a sua vida e encaixar dentro de um bloco para aprender de uma maneira específica, porque fulano aprendeu 20 idiomas dessa maneira. Só que fulano tinha tempo, talvez você não tenha. Fulano tinha ferramentas que talvez você não tenha. Fulano tinha recursos que talvez você não tenha. Então você tem que avaliar tudo isso. Porque quando você faz com que o idioma não vire um peso, você consegue manter. Porque se for um peso, por que eu vou continuar fazendo se ele é um peso para mim? Geralmente, quando a gente se depara com pesos nas nossas vidas, a gente descarta. Então, eu já tentei aprender inglês de várias formas. E foram várias formas, porque foram várias formas erradas para mim, erradas para o meu contexto, erradas para a minha vida, para a minha rotina naquele momento. E aí chegava um momento em que eu já não conseguia mais manter e eu simplesmente esquecia, desistia, e depois eu encontrava um outro método, agora vai, agora eu vou aprender. E aí acontecia a mesma coisa, até eu encontrar um método que funcionou para mim. Então, antes de você se perguntar qual é o melhor método, se pergunte como que você aprende? Como eu aprendo? Olha para tudo que você aprendeu na sua vida e se pergunte qual a melhor forma que você tem, que você aprendeu as coisas que você sabe. A partir daí, você pesquisa um método para você aprender um idioma. Se você aprende experimentando, o método tradicional não vai ser para você, já que ele vai te encher de teoria e depois ele vai te dar a prática. Se você aprende experimentando, você tem que ir para um método que te ensina praticando. Seja aula de conversação, seja um professor mais voltado para a fala. Então você precisa entender qual é a melhor forma de você aprender, para que assim você entenda qual é a melhor forma de você não abandonar um estudo, de você não desistir, de ser sustentável para você. Você precisa entender como que funciona o seu tempo disponível, o que você gosta de fazer, como que você aprende, para que você consiga manter o estudo e aí você consegue chegar no melhor método para você aprender um idioma. Mas de maneira geral, resumindo esse vídeo de uma maneira absurda, o melhor método é o método que funciona para você. Simples assim. Bom, esse vídeo foi um pouco mais curto, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido te ajudar, te trazer uma reflexão. Comenta para mim o que você achou, se você concorda dos pontos que eu trouxe, se você discorda, comenta também. Eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Curte o vídeo para me ajudar, se inscreva no canal e me ajude a chegar na minha meta de 50 inscritos. Compartilhe o canal do Felipe Poliglota por aí e bora praticar idiomas.